E aí pessoal, tudo bem? Mais um especial sobre facções criminosas no ar na TV Coyote. A facção que eu vou falar hoje é uma facção criminosa aqui do estado de São Paulo. Muita gente acha que em São Paulo você só tem o primeiro comando da capital, o PCC, quando na verdade você tem algumas outras facções que, apesar de bem pequenas, já tiveram uma representatividade muito grande e tem um lado ideológico extremamente forte. Se você não é inscrito no canal, aproveita a oportunidade para se inscrever clicando em inscrever-se aqui embaixo. Lembrando que esses especiais têm o objetivo de conscientizar a população sobre o crescimento desses grupos criminosos. Os que eu vou falar agora de São Paulo são, no caso, menores, mas ainda assim você tem uma interferência grande na vida da população com a existência desses grupos. A facção seita satânica, ela é a facção em atuação hoje em dia com indícios de ser a mais antiga do Brasil. Ela surgiu no começo dos anos 70. Esse especial ele vai ser dividido em 3 partes. Na primeira parte eu vou dar um panorama do crime organizado aqui de São Paulo. Já no segundo capítulo, eu vou tratar aqui sobre o histórico dessa facção, desde o surgimento até o auge dela no começo dos anos 90, até o início dos anos 2000, até a atuação hoje em dia dela, que é bem pequena e praticamente se restringe ao lado ideológico e não ao lado financeiro. É isso, gente, então vamos lá, mais um especial. É o 20º especial aqui do canal já, sobre facções brasileiras. Muita gente me pedindo para fazer sobre algumas de seus respectivos estados. Eu tô tentando fazer a medida do possível. Eu cubro várias coisas aqui no canal, às vezes não sobra muito tempo, mas pode deixar. Em algum momento esse especial vai ser feito da sua facção até o fim do ano. Todos os estados vão ter algum grupo criminoso coberto. Eu sempre friso aqui, isso interfere muito na vida da população por um motivo bem simples. Uma facção estar aliada à outra, uma facção ser rival da outra. Isso mexe com o cotidiano de uma série de pessoas que moram especialmente na região periférica das grandes capitais e até com pessoas que moram em cidades do interior, dependendo da situação. É isso, gente. Vamos lá a mais um especial da TV Coyote. Hoje em dia, o crime organizado em São Paulo, ele praticamente é monopolizado pelo primeiro comando da capital, o PCC. Mas isso não é uma realidade tão antiga assim. O PCC, para quem não sabe, eu já falei no meu especial sobre ele, surgiu no ano de 1994. Mas você tinha já na época outras facções criminosas. Uma delas era a facção seita satânica. O PCC, apesar de ser uma das facções mais antigas do país, você pode pegar o Comando Vermelho, surgiu no final dos anos 70. As outras facções que surgiram, basicamente, foram surgir só nos anos 90. A seita satânica é um caso especial que ela surgiu no ano de 73, mais ou menos aí é o que tudo indica, no presídio do Carandiru, em São Paulo. Bom, depois do surgimento do PCC, você teve alguns rachas dentro da facção criminosa e, por exemplo, desses rachas surgiram a facção CRBC, o Comando Revolucionário Brasileiro da Criminalidade, que também teve seu auge pelos anos 2000. Então é isso. Antes do PCC, você não tinha um predomínio grande do crime organizado em São Paulo. Você tinha a facção seita satânica, tinha alguma outra coisa ali, mas nada muito sério, não tinha uma monopolização do tráfico de drogas na cidade. Essa questão era muito restrita à situação internacional. Óbvio que tinham já cartéis internacionais que distribuíam a droga para o Brasil, mas você não tinha. O que tinha de grupo criminoso era basicamente com viés ideológico. O surgimento do PCC começou assim, lá pelo começo dos anos 2000, final dos anos 90, você começou a ter mais esse viés do lucro, esse viés empresarial no PCC, tanto no tráfico de drogas, tanto com atividades como roubo de cargas, roubo a bancos, TV a cabo pirata, uma série de coisas. E foi também no final dos anos 90, quando o PCC entrou nessas atividades de forma mais intensa, que as outras facções que já existiam e as que estavam surgindo a partir de rachas no PCC começaram a entrar nisso daí também. Então é isso, você tem CRBC, você tem PCC, você tem a seita satânica, você tem mais 3 facções criminosas em média, que hoje em dia são pouquíssimas representadas em São Paulo. São facções assim que dominam no máximo uma ala de um presídio ou que estão dividindo celas em um único ala de presídio. O PCC basicamente manda hoje no crime organizado em São Paulo. A única coisa que você tem mais forte de rivalidade do PCC aqui é uma atuação do CRBC, que eu comentei no meu especial sobre o próprio CRBC, de que eles estavam meio em paz com o PCC. O PCC viu que não valia a pena brigar com eles, então essa guerra não estava mais ocorrendo entre CRBC e PCC. Isso mudou um pouco no começo desse ano. Para quem não sabe, o CRBC domina a região de Guarulhos, junto com o PCC também. O PCC também é forte em Guarulhos, mas Guarulhos é a segunda cidade maior do estado de São Paulo. Ou seja,
realmente é uma cidade com mercado consumidor de drogas grandes, com mercado para você vender outros serviços, para fazer outros tipos de assaltos bem grande. Logo, a atuação do CRBC lá, alguma hora ia voltar a incomodar o PCC. Isso começou no começo desse ano, essa facção criminosa. O PCC sentiu que ela estava tendo uma atuação muito mais forte na região, que estava prejudicando os negócios do PCC, e começou uma guerra com o CRBC lá na região de Guarulhos. Você teve um aumento do número de homicídios em Guarulhos que chama muita atenção, que ajudou a elevar o índice na grande São Paulo. Para quem não sabe, os índices de criminalidade em São Paulo, de homicídios no caso especificamente, caíram muito nos últimos 10 anos, exatamente por isso, porque o PCC ganhou monopólio. Quando uma facção tem monopólio no estado, você tem um número de mortes menor, porque você não tem mortes, por exemplo, com acerto de contas tão intenso, um membro de facção matando a outra. Isso tudo deixa de ocorrer, os homicídios caem, você tem uma instauração de uma certa ética do crime, você tem um tribunal do crime que julga se a pessoa vai ser morta ou não. Isso ajuda a reduzir os índices de criminalidade. Bom, o CRBC então seria a segunda facção de São Paulo, que só agora voltou a brigar com o PCC em Guarulhos, e o PCC é muito mais forte que eles. Então a gente vai ver no que vai dar essa guerra. É uma disputa financeira, o CRBC começou a atuar mais forte financeiramente na região. Tinha começado com uma atuação forte ideológica, foi para uma atuação um pouco financeira, e agora voltou para ideológica, e agora, mais recentemente, volta para uma atuação mais financeira, o que incomoda mais o PCC. Além dessas duas facções, todas as outras que você tem, incluindo a seita satânica que eu vou falar aqui hoje, são facções com uma atuação ideológica somente. Não tem uma vida financeira ativa, não tem uma lógica empresarial. Praticamente, o que essas facções são ideias e não é o dinheiro, o que não é bem o caso. O PCC também são guiados pelo dinheiro e pela ideologia. No caso de São Paulo, você tem uma situação interessante que as facções menores acabam ganhando muito destaque, como é o caso da seita satânica. Se eu pego uma facção desse tamanho de outro estado, eu não tenho informação nenhuma. Como São Paulo é um estado maior, uma inteligência policial um pouco maior também, você consegue ter informações sobre essas facções menores. É isso. Vamos falar agora sobre o histórico da facção seita satânica. A facção seita satânica, ela surgiu no presídio de São Paulo, lá onde é conhecido como a penitenciária do Carandiru, que teve o grande massacre no começo dos anos 90, que depois culminou no surgimento do PCC. Você teve uma outra facção que surgiu também mais ou menos na mesma época. A seita satânica continua sendo a que tem indícios de ser a mais antiga, mas você tem uma outra facção que tem uma grande polêmica envolvendo ela, que é a facção dos Serpentes Negras. Essa facção ela surgiu também nos anos 70, no caso, mais tarde que a seita satânica, mas existe uma polêmica. Ela seria, de certa forma, um mito e se tornou uma facção real. É uma longa história que eu vou tratar aqui em outro vídeo para vocês ficarem curiosos, não vou deixar muita coisa. Mas, basicamente, isso. Foi uma facção que teria sido inventada pela polícia, pelos jornais, ninguém sabe. Não existia de verdade, e depois, quando se viu, ela passou a realmente existir, só se descobriu que ela era falsa quando se descobriu que a real existia. É uma situação bem interessante. E você tem o Comando Vermelho que surgiu depois dos anos 70. Nesse começo da facção você não tem muitos indícios. Tudo que você tem sobre ela diz respeito aos anos 80, 90, adiante. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: ela é uma facção ideologicamente extremamente agressiva e violenta. O nome seita satânica é realmente uma seita satânica. Você tem tatuagens de pentagramas nos integrantes. Quando alguém fica na cela deles, o que por si só já significa que vai se integrar à facção, a pessoa passa por rituais extremamente complicados, como tortura, como queimaduras, uma coisa que não é usual nas outras facções. O preso não é, de certa forma, torturado para entrar na facção, não tem essa receptividade, o que mostra o lado ideológico. É uma facção extremamente temida e era uma facção não muito grande. Depois, como eu falei aqui na parte em que eu introduzo sobre as facções de São Paulo, você teve uma ascensão dessa facção criminosa. Pra tentar deixar o mais claro possível, como eu tô falando aqui, é uma facção pequena. Eu só consigo falar dela por ela ser de São Paulo e você ter mais informações. Eu vou usar com base duas matérias jornalísticas que dão uma magnitude do tamanho dela. Foi uma facção que já foi mais conhecida do que ela hoje em dia. Uma dessas reportagens é do jornal O Estado de São Paulo. Essa reportagem ela foi publicada no dia 20 de fevereiro de 2002. E outra reportagem é da Folha de São Paulo, que foi publicada em 21 de fevereiro de 2001. Isso vai dar uma magnitude de como essa facção já foi grande, e aí eu vou atualizar vocês sobre a situação atual dela. Bom,
Vamos lá. Como eu falei, é uma facção com uma ideologia extremamente forte, uma facção que nunca teve uma operação com tráfico de drogas, com nada muito forte, é uma questão totalmente ideológica, é uma violência muito estrita, muito particular dessa facção. A gente tratei aqui sobre as facções do Nordeste, que são muito violentas, como Estados Unidos, como a Al-Qaeda, como outras facções, mas nenhuma delas tem métodos tão agressivos assim, e todas têm um lado mais empresarial. Então, isso que torna essa facção tão única e talvez isso que possibilite a existência dela ao longo de tanto tempo. Até a ideia de ser uma seita satânica, que não é uma ideologia tão exclusiva da facção, é algo que existe, isso faz com que ao longo do tempo você consiga ter adeptos para se permanecer nessa facção. Se você pensar, dos anos 70, 73 até hoje se passaram 44 anos, então é um tempo tão grande para uma facção existir que com certeza os integrantes iniciais não estão mais vivos, é muito provável que não estejam e os novos nem conheçam os primeiros integrantes. Foi algo que foi se estendendo. Outra coisa que é importante frisar aqui, existe uma facção piauiense chamada Seita Satânica. Eu tô falando da facção paulista. Essa facção do Piauí é uma outra facção que também tem o mesmo nome, que também segue a mesma ideologia, mas que não tem uma relação pessoal com a facção de São Paulo. É muito importante deixar isso aqui claro. Bom, uma reportagem aqui do estado de São Paulo que dá a noção do tamanho dessa facção. Primeiro a manchete. Como eu falei, de fevereiro de 2002. A manchete é: como agem o PCC e a seita satânica nas prisões. Isso mostra como as duas facções eram protagonistas até mais do que o CRBC em São Paulo no começo dos anos 2000. E essa reportagem, ó: o sistema está em guerra. De um lado são os presos jogando granadas na sede da secretaria e do outro funcionários sem segurança nenhuma. Assim, um agente penitenciário aposentado há um mês, que trabalhou 10 anos em pelo menos 8 penitenciárias, resume a situação atual dos presídios paulistas. Em entrevista a Moacir Assunção, Solano, como ele se identifica, afirmou que a situação piorou de 2 anos para cá, com o avanço da facções como o PCC e a seita satânica. 2002, seita satânica em ascensão. Tô falando aqui. Veja os principais trechos da entrevista do Estadão. As facções dominam os presídios? Sem dúvida. Se fala muito do PCC, mas as outras, como o Comando Revolucionário Democrático Brasileiro, a seita satânica, embora sejam minoria, têm muito poder e vencem os detentos pela intimidação violenta. Não existe mais neutralidade no sistema. Se um preso entra numa prisão controlada por facção, é forçado a entrar no grupo. Já presenciei agressões violentas, como humilhações, como facada nas nádegas, de até 100 detentos contra grupos pequenos. Como os grupos exercem poder nas prisões? Por meio do controle das federações de esportes, entidades que organizam torneios esportivos e festas. Por indicação de faxinas, presos responsáveis pela higiene têm trânsito livre em toda a prisão, função que os torna muito bem informados. E pelo controle de celas, como o aluguel das pedras, beliches e alvenaria. Além da passagem livre de drogas, celulares e armas. Há funcionários corruptos? Põe a mão no fogo por 99% dos que conheço, mas há um grupo que topa suborno. Os funcionários antigos da casa de detenção são chamados de piolhos pelos de outras cadeias e mal vistos por conta da conveniência com o sistema viciado. Temos que, com a desativação da detenção, esse pessoal seja espalhado por aí, mandando para o interior uma turma nova, mais honesta. Há alguma prisão em que os ânimos estejam mais acirrados? A penitenciária Mário de Moura Albuquerque, de Franco da Rocha. A P1 é muito preocupante, vai explodir em breve e será um massacre. Tal número de funcionários distante dos mais de 1.000 presos. O motivo é a tolerância da direção com a seita. Um ônibus que transporta funcionários foi metralhado há 2 meses. Por sorte, não havia passageiros. A aviação de Caieiras, dona do veículo, confirmou ao Estado que houve um atentado. Como funciona a seita satânica? As celas são pintadas de preto, com velas e cortinas da mesma cor, e os presos sofrem mutilações e rituais movidos a Maria Louca, bebida feita de casca de laranja e arroz. Alguns queimam as palmas das mãos com charutos até ver os ossos, como uma obrigação, e outros fazem signos cabalísticos no peito com lâminas. Como melhorar essa situação? Concordo com o governador Geraldo Alckmin, já era governador na época, pra você ver. Poderiam ser construídos penitenciários federais em locais isolados. Tenho muito respeito pela política dos direitos humanos, mas ela deve ter limite no caso de presos perigosos. Bom, isso passa uma magnitude tanto da ideologia da facção, tanto de como era uma facção relevante naquela época. Você tem um agente penitenciário aí dando mais atenção à seita satânica e ao PCC do que qualquer outra facção, e colocando a seita satânica como uma facção até um pouco à altura do PCC. E deixa claro, é realmente uma facção que assusta o modo de atuação dela. Eu vou ler agora a reportagem da Folha de São Paulo. Essa reportagem chama Outras 4 facções atuam em presídios de São Paulo. O PCC na época já era o mais famoso, como nesse caso da reportagem do Estadão, e ela cita as outras facções para vocês terem uma magnitude também. O PCC hoje é o mais forte e mais famoso. Está em evidência desde as rebeliões de domingo em 29
penitenciárias de São Paulo. Há, porém, outros 4 grupos criminosos agindo em presídios do Estado. CDL, Comissão Democrática da Liberdade, CRBC, Comando Revolucionário Brasileiro da Criminalidade, a Seita Satânica e a CJVC, Comando Jovem Vermelho da Criminalidade. Atuam com maior ou menor poder, de forma localizada em penitenciários da capital e do interior. O objetivo varia pouco: roubos, resgate de presos, tráfico de drogas, homicídios, financiamento de fugas e promoção de rebeliões, diz o Renato Laércio Talho, ex-corregedor da COESP, coordenador de estabelecimentos penitenciários do estado de São Paulo. Com o crescimento da atividade do PCC em 96 e 97, essas facções foram, porém, se encolhendo e têm atualmente uma expressão reduzida, na opinião de Mário Sérgio Cristiano, promotor da Justiça Criminal e do SAI, Serviço Auxiliar de Informações. Cristiano terminou um livro que conta o modo de atuação de diversas quadrilhas, entre elas o PCC. Segundo Talho, os presos que se filiam a outros grupos criminosos são uma minoria, cerca de 10% do total de 94 mil detentos de presídios, cadeias e delegacias. Óbvio que esse cenário mudou muito até hoje, completamente. Talvez 10% sejam os que não se filiam a nenhuma facção criminosa hoje. Algumas das facções são muito organizadas e têm estatutos bem definidos. O do CRBC, que surgiu em 99 e atua nas penitenciárias de Guarulhos, isso não mudou, prevê uma arrecadação de fundos dos seus membros e deixa claro que traições e falhas serão punidas com morte. A facção é hoje, segundo Cristiano, uma das mais fortes depois do PCC, a qual é uma dissidência cujos membros e simpatizantes não são aceitos. A CDL começou a atuar em 96 na penitenciária de Avaré. Talha afirma que um grupo de presos passou a impor uma disciplina aos demais e conseguiu dominar o presídio, sob o olhar complacente da direção. Senhores da situação, os líderes começaram a extorquir dinheiro e explorar outros detentos, e a traficar drogas. Há denúncias de que eles chegaram a ganhar 50 mil por mês com o tráfico, tendo adquirido vários imóveis na cidade. As vendas seriam feitas dentro da própria penitenciária, sob escolta de outros presos armados. Segundo o Tralli, o CDL está em vias de extinção e seus líderes seriam removidos para um presídio de segurança máxima. Os outros 2 grupos, Seita Satânica e CJVC. A Seita Satânica surgiu nos anos 70 dentro da Casa de Detenção de São Paulo, e o CJVC é mais recente, não se sabe precisar quando surgiu, e age na penitenciária de Presidente Bernardes. É importante acrescentar essa reportagem da Folha, de certa forma dá uma subestimada na Seita Satânica. A reportagem do Estado deixa bem claro que ela ainda tem uma atuação forte, bem grande em alguns presídios naquela época. E isso deixa bem claro que eu falei no primeiro capítulo aqui, como as facções criminosas eram maiores, as concorrentes do PCC no começo dos anos 2000. O PCC ainda estava começando uma ascensão bem extrema, como eu falei aqui em 96, 97 e 98. Bom, basicamente isso, uma facção que já ficou bem claro para vocês. O lado ideológico mais forte, o lado empresarial mais fraco, com métodos impressionantes de atuação, basicamente, tortura e tudo mais. E também ficou claro, basicamente, mais ou menos, a facção começou pequena, ficou pequena, lá pelos anos 90, 2000, deu uma crescidinha, ao mesmo tempo o PCC disparou, surgiram outras facções que também estavam ganhando um poder razoável, nos anos 2000 o PCC monopoliza o crime em São Paulo, todas as outras caem, o CRBC volta a subir um pouco agora e o PCC começa a atacar eles. E eu vou falar agora, no último capítulo, como é a atuação da facção Seita Satânica hoje em dia. Bom, o sistema penitenciário de São Paulo, apesar de ainda ser muito ruim, ele mudou muito nos últimos anos. Não estou nem dizendo que mudou para melhor, mas ele mudou muito. Atualmente, você tem o PCC dominando o estado inteiro, você tem os pessoal do CRBC dominando um pouco alguns presídios de Guarulhos, um pouco a região de Guarulhos, até na rua mesmo. E você tem alguns do CRBC na penitenciária de Presidente Venceslau. Você tinha os líderes do PCC nessa mesma penitenciária, em outra ala da penitenciária. E esses líderes do PCC foram transferidos recentemente para o regime disciplinar diferenciado, que é uma pena mais rígida, no presídio de Presidente Bernardes. Bom, a situação é a seguinte. Hoje você tem todos os membros da facção Seita Satânica, de uma facção nova que surgiu recentemente, a Seralfino, e do CRBC, e também tinha há pouco tempo, como eu falei, do PCC, na penitenciária também de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. Com certeza, naquela penitenciária, que é uma penitenciária de segurança máxima, você não tem como a facção manter seus métodos tão rígidos e tão agressivos como mantinha, por exemplo, no Carandiru e em outros presídios. E, além disso, fato dessa facção estar junta no mesmo lugar com o CRBC, Seralfino e tudo mais, faz com que ela não tenha... Com certeza tem uma atuação muito menor do que tinha antes e demonstra até uma atuação um pouco mais pacífica do que ela já teve antes. Então hoje é uma facção com alguns resquícios. Ela ainda existe, ela está presente lá, ela foi mapeada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo como uma facção ainda existente.
Não que a secretaria seja completamente confiável, mas se fosse pra mentir, eles iam mentir fingindo que ela não existia e não que ela existia. Então quer dizer que você tem ainda uma atuação razoável, mínima dela. Isso faz dela a facção e atuação mais antiga do país, faz dela também a facção mais antiga do país que você tem conhecimento. Nenhuma facção, a mais perto que você tem evidências claras e concretas de que surgiu depois e mais antiga, é o Comando Vermelho, que surgiu no final dos anos 70, já alguns anos depois da seita satânica, e é uma facção que se mantém até hoje, baseada somente na ideologia, não baseada no lado empresarial, e talvez seja exatamente essa característica que faça com que as facções rivais não se preocupem tanto em atacar esse grupo. Porque as facções rivais se preocupariam mais se esse grupo fosse inconveniente economicamente. Não é o caso, eles não se metem muito no tráfico de drogas como uma forma de arrecadação e tudo mais. Então, tendo só o lado ideológico, as outras facções preferem deixar o grupo quieto. E o grupo também prefere não combater, até porque saberia que perderia qualquer guerra contra as outras facções criminosas. Acredito que o outro fator seja o que eu já citei aqui no começo. O fato dela ainda existir se dá também pela ideia de seita satânica. O PCC tem um estatuto próprio, que o próprio PCC criou. A seita satânica, de certa forma, não. É uma ideia satanista mesmo. É algo que transcende a facção criminosa. Então, de certa forma, isso pode justificar essa facção se manter por tanto tempo. De qualquer forma, é uma facção muito interessante. O clichê que muita gente às vezes tem do crime organizado, né? De alguma coisa horripilante, de pintar as paredes de preto e aí queimar a mão dos presidiários. Nesse caso, é verdade. Ao contrário dos outros grupos criminosos, que, como eu sempre fiz aqui, tem atuação que às vezes se assemelha demais a uma multinacional. Acredito que nenhuma multinacional tem uma atuação desse gênero, né? Bom, é isso, gente. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do especial sobre a facção seita satânica. Frisando aqui, as informações são escassas demais sobre essa facção. É uma facção muito pequena, então eu fiz tudo que for possível para juntar o máximo de informações confiáveis. Muitas outras coisas que eu vi por aí realmente não tinha nenhuma evidência, não tinha nada mais sério, não tinha uma fonte mais séria dizendo sobre o assunto, então eu preferi nem colocar aqui. A qualquer momento eu volto com mais especiais sobre facções criminosas, sobre notícias sobre esse e outros assuntos. Lembrando que os especiais sobre facções criminosas da TV Coyote têm o objetivo de conscientizar a população sobre o crescimento desses grupos. No caso, não é um grupo em ascensão, mas esses grupos estão crescendo além de tamanho, em número também. E é um grupo antigo que está se mantendo há muito tempo. A gente tentar entender mais ou menos por que ele há tanto tempo funciona assim. É muito comum em facções criminosas, eu já falei aqui de várias, você vê uma união entre uma facção e outra, sendo que uma delas acaba nessa união. Você vê uma facção ganhando uma guerra de outra, uma facção se dispersando completamente. Essa é uma que está resistindo aí há impressionantes 44 anos. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal clicando em inscrever-se aqui embaixo se você não é inscrito. Assista meu vídeo da facção CRBC. Assista meu vídeo da facção PCC. Assista outros especiais de facções criminosas. Se inscreva aqui também no canal. Um abraço e até a próxima.